Bom dia, está no ar o programa Primeiras Notícias, aqui da Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes, esse programa é apresentado todos os dias, né? Das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, e eu apresento aqui às segundas-feiras o programa Primeiras Notícias, logo após o programa Rádio Peão, apresentado agora há pouco pelo companheiro Henrique Arias. Bom, a primeira notícia que estampa a imprensa de conjunto é a questão de Jair Bolsonaro, né? Ele foi questionado ontem durante as suas andanças em Brasília a respeito dos depósitos feitos por Queiroz, por policial militar aposentado, ex-assessor, nas contas de Michele, primeira-dama. Ele responde a pergunta, né? O Bolsonaro responde a pergunta que a vontade que ele teria era de encher a tua boca com uma porrada. Ao ser perguntado sobre esses depósitos aí, Bolsonaro responde de uma maneira nem é surpreendente, né? Ele tem várias tiradas, grosserias e patadas aí contra os mais variados representantes da imprensa, mesmo da imprensa burguesa, né? E finalmente houve toda uma nota, né? Inclusive entidades jornalísticas tiraram uma nota contra essa declaração de Jair Bolsonaro, que foi feita, inclusive, contra um repórter do jornal O Globo. Chama a atenção é que a imprensa, né? A imprensa burguesa, durante o golpe de Estado, fez uma ampla campanha em defesa das manifestações pelo Fora Dilma, por exemplo. Os companheiros devem lembrar que os atos dos coxinhas nas mais variadas capitais do Brasil tiveram cobertura intensa da imprensa burguesa, que anunciava fazer questão de aumentar a quantidade de pessoas nas ruas, né? Multiplicar a quantidade de pessoas nas ruas, fizeram uma campanha gigantesca contra o governo Dilma, fizeram uma campanha contra o governo PT, fizeram campanha contra a própria pessoa de Lula, e também uma campanha favorável pela sua prisão e manutenção da sua prisão até a sua soltura 500 e tantos dias depois desse encarceramento totalmente ilegal do ex-presidente. E aí, Bolsonaro dá uma resposta dessa ao jornalista do Globo, e os meios de comunicação da burguesia ficam todos alvoroçados, sendo que não tem nenhuma novidade, até porque é uma cria deles, né? Finalmente a imprensa burguesa é uma das principais apoiadoras aí do golpe de Estado, apoiadoras do regime de Bolsonaro. Claro, né, que a censura do governo Bolsonaro é totalmente reprovável, mas é preciso destacar que muitos dos censurados aí, ou dos que tiveram respostas grosseiras vindas do presidente golpista, é a gente que apoiou o regime, que apoia o regime do golpe de Estado, e que, portanto, são responsáveis pela própria situação em que se encontra o país, especialmente no quesito da imprensa. Eu destacaria também, aproveitando a deixa, né, que a imprensa de esquerda, a imprensa democrática de conjunto, tem sofrido um ataque aí. O Diário da Causa Operária foi sabotado, né, invadido, e teve mais de 4.000 artigos destruídos ainda em julho. E no último período, na última semana, nos últimos dias até, outros meios de comunicação, outros sites da imprensa de esquerda, democrática, também foram atacados aí, seja fisicamente ou seja digitalmente, conforme temos denunciado aqui no nosso jornal. Quer dizer, é impossível a existência de um governo fascista e a existência ao mesmo tempo de uma imprensa revolucionária. O governo direitista, o governo fascista, ele instiga, né,
ou ele mesmo faz diretamente, a caça aos jornais de esquerda, a caça à imprensa de esquerda, a imprensa democrática, enfim. É preciso ter claro que a manutenção de Jair Bolsonaro no poder só pode resultar em ataques contra a imprensa de conjunto também, especialmente contra a imprensa de esquerda, tal como aconteceu conosco aqui do Diário Causa Operária. Destacaria e pediria aos companheiros que assistem aqui o programa que acessem o nosso DCO, né, diário, o causaoperaria.org.br, e cliquem no banner onde está escrito hashtag Eu Apoio DCO e acessem lá todo o material, todos os vídeos de apoio à imprensa do partido, né? Nós recebemos centenas de vídeos aí das mais variadas pessoas, sindicalistas, personalidades, pessoas públicas, inclusive vídeo do próprio ex-presidente Lula em defesa do nosso diário Causa Operária. Então, importante que os companheiros também participem da campanha, divulguem os vídeos que estão aparecendo na nossa imprensa e participem aí da campanha em defesa do Diário Causa Operária, em defesa da imprensa de esquerda, contra o fascismo, né, contra a ditadura e contra o governo de Jair Bolsonaro, que com certeza é um dos que mais instiga, né, o ataque contra uma imprensa como a do Diário Causa Operária. Bom, destacaria que também começamos a semana com mais uma denúncia de um homem negro que foi baleado, atingido, né, por disparos de arma de fogo efetuados por policiais na cidade de Kenosha, nos Estados Unidos, e também esses disparos aí, né, esses tiros, neste domingo também deram resultado a mais manifestações nos Estados Unidos contra a brutalidade policial e contra o racismo da polícia, manifestações que vinham aí, estão acontecendo desde a execução filmada, né, de George Floyd, na qual um policial se ajoelha sobre o seu peito, o seu pescoço, e acaba levando a óbito George Floyd. Nesse caso aqui, o caso se deu ontem na cidade de Kenosha, e a vítima é Jacob Blake, que foi alvo de uma série de disparos policiais, e para variar também a polícia alega tão somente que houve resistência, etc e tal, e diante disso efetuou disparos para resolver um incidente doméstico, como se diz aqui na matéria da imprensa, né? George Floyd foi morto em 25 de maio, desde lá ocorreram uma série de manifestações, inclusive prédios públicos foram incinerados, viaturas policiais foram depredadas, destruídas, né, pelo movimento, em uma reação legítima diante do acontecido contra George Floyd. Então, fica aqui mais uma notícia, né, de racismo policial ocorrido aí nos Estados Unidos. E a nossa denúncia, muito embora, assim, aqui no Brasil, isso daí acontece de maneira muito regular, né? A atuação da polícia militar é uma atuação cotidiana pela repressão do povo, não existe nenhuma novidade aqui, né? Muito pelo contrário, com o golpe de Estado, a repressão policial aumentou consideravelmente contra a população negra e pobre, com a presidência de Jair Bolsonaro, com a manutenção da presidência de Jair Bolsonaro, a repressão também aumenta consideravelmente em todos os estados, tanto em forma de execução direta, né, quanto em forma de execução indireta, que são as carceragens, né, o sistema penal, as penitenciárias brasileiras. Bom, eu queria fazer um breve
Um breve destaque esportivo, né? Nós tivemos a final ontem da Champions League entre Paris Saint-Germain e o Bayern. Será que é o Bayern? Acho que é o Bayern. Transmitida nas mais variados canais de televisão. Eu queria fazer alguns destaques, até porque a gente não apresentou, né? Em virtude da correria dos atos de domingo pelo Fora Bolsonaro. Ontem a gente não apresentou o Tição, mas eu destacaria que a imprensa ela busca apresentar ela traz algumas matérias interessantes. Eu acho que a primeira delas é um destaque que a imprensa faz de conjunto em favor do futebol europeu e contra o próprio jogador Neymar, seja pelo passado, pelos eventos do passado dele, seja pela característica, pela personalidade do Neymar, seja pelo próprio jogo de ontem. A imprensa tem esses dois, pelo que eu vi aqui, tem dois aspectos, né? A questão do futebol europeu, diante do futebol, do restante do futebol mundial, e também as críticas feitas a Neymar, como se responsável fosse pela derrota do PSG. Eu destacaria que, pelo menos o pouco que eu vi do jogo ontem, a gente tinha saído do ato da Avenida Paulista, né, pelo Fora Bolsonaro, e eu consegui assistir um pedaço pela vidraça de um bar ali perto da Paulista. E, obviamente, pelo pouco que você vê, é meio impossível, totalmente impossível você chegar à conclusão de que o Lewandowski, né, que é o atacante do Bayern, seja de fato melhor jogador que o Neymar. Tá muito longe disso daí. Neymar, só na partida de ontem, jogou muito mais, com muito passe de qualidade, dribles, um jogador tipicamente brasileiro. Já o Lewandowski é um jogador tipicamente europeu. Ele deve ter quase 2 metros de altura aí, muito veloz, né? E bom de cabeçada, que é um tipo de jogador europeu que eles estão forçando a barra para que a gente aceite, né? Esse formato, esse tipo de futebol que é totalmente um futebol contra, né, a tradição do futebol brasileiro, que é um futebol arte, de drible, enfim, um futebol da criatividade contra a violência que sempre foi a marca, né, a marca do futebol europeu, a marca do futebol que enfrenta o futebol brasileiro. Vamos destacar, por fim, aqui, ainda sobre a questão, né, do Jair Bolsonaro, do próprio título do Primeiras Notícias. Nós avançamos aí para 114 mil mortos pela pandemia do coronavírus, né? É bastante gente, e esses são os números oficiais, o que nos leva a entender que a realidade é muito, muito pior do que efetivamente está acontecendo. Nós deveríamos fazer a conta com pelo menos 200 mil pessoas mortas, e até porque no começo da pandemia e até agora também, a testagem, né, tanto das pessoas com Covid, tanto das que vieram a falecer por Covid, a testagem é muito, muito rudimentar, muito pouca, muito fraca em qualquer estado brasileiro. Não há uma política de testagem em massa, coletiva, né, quer dizer, o correto é que, diante de uma pandemia como essa, houvesse aí agentes de saúde em todas as ruas fazendo testes da população e vendo quem está ou não está com o coronavírus, com Covid-19, para poder tomar as medidas cabíveis. Nunca houve essa política aqui no Brasil, desde o começo da pandemia, e como não há uma política de precaução, quer dizer, de testar o pessoal, e promover o respectivo isolamento, os cuidados necessários, os números dos mortos pela pandemia, facilmente 90% aí pode ser facilmente atribuído
a política do governo federal em especial, mas também dos governos estaduais que ficaram fazendo jogo de cena, como o governo aqui de São Paulo, fazendo jogo de cena, dizendo que está preocupado com a saúde da população, com quarentenas mal feitas, idas e vindas aí nas reaberturas, etc. e tal, demonstrando que não há nenhuma seriedade no combate ao Covid. O que existe efetivamente é a política oficial defendida pelo governo Jair Bolsonaro, do que morra quem tiver que morrer finalmente. A morte é inevitável para quem está vivo. Então, se é assim, bola para frente, vamos reabrir os comércios, etc. e tal. Pra vocês terem uma ideia, Amazonas mesmo, que foi um estado onde teve uma pandemia consideravelmente desenvolvida no estado e tudo mais, crises e crises com relação até os enterros dos mortos do Covid, reabriu as escolas e na primeira testagem mínima feita nos professores que estiveram nesse período de reabertura, se comprovou, né, que mais de 100 professores aí, deixa eu ver se eu acho a matéria certinha, tá aqui, em 3 dias de testagem, 162 profissionais da educação do Amazonas testaram positivo para o coronavírus. Quer dizer, isso no Amazonas, um estado que muito mais, em comparação com São Paulo, teria muito menos recursos para acompanhar e cuidar e tratar da questão do coronavírus. Então, daí você tira a conclusão de como não está a pandemia nos outros estados, né? Estados mais pobres, estados que têm menos recursos, e outros estados como o próprio São Paulo, que aqui não há nenhuma política séria de combate ao coronavírus, tão somente a política de reabertura que só vai promover a chacina do povo, o genocídio do povo, tal como está acontecendo. O rico, quem tem dinheiro, consegue lá a sua UTI móvel, né, por helicóptero, ser tratado até dentro de aviões, etc. e tal. Mas quem não tem dinheiro, simplesmente morre. Chega um cidadão lá, imprime uma folha A4 e gruda Covid no cadáver, o cadáver é enterrado sem muita cerimônia e bola para frente, como diz aí Jair Bolsonaro. É importante destacar, diante desse problema, o UFG de Aparecida de Goiânia declarou, por exemplo, né, greve contra o ensino à distância, que é parte de uma política defendida pelo PCO e pelo movimento estudantil, que é, primeiro, denunciar o ensino à distância como uma fraude total, uma farsa que não deve ser aceita pelos estudantes. Estão corretos em declarar greve contra isso daí, e também estão corretos em lutar contra a volta às aulas enquanto não acabar a pandemia, enquanto não houver uma vacina testada que resolva a questão do coronavírus. É simples. Existe uma pandemia que está matando o povo. A pandemia possui um contágio muito fácil através das vias respiratórias. As escolas promovem uma aglomeração aí de centenas, em alguns casos até milhares de alunos em um curto período de tempo, e finalmente a volta às aulas físicas presenciais simplesmente vai promover o genocídio, né, a morte da população estudantil, trabalhador, enfim, de todos aqueles que estão envolvidos no trabalho da educação. Então não tem pressa, né? A pressa aí para voltar é justamente vinda dos capitalistas do ramo. Quer dizer, o ensino privado que está totalmente desesperado aí tem que voltar logo para que possamos cobrar as mensalidades. É preciso voltar logo para que os alunos retomem os pagamentos, façam suas matrículas, enfim, para que o capitalismo da educação sobreviva, né? A crise que já acontecia, a crise na educação, a crise de conjunto, né? Crise econômica social e social de conjunto, já se alastrava no povo, no país, antes mesmo da pandemia. Então, com a pandemia,
esses setores aí, especialmente o setor dos capitalistas, empresários da educação, estão totalmente desesperados para que voltem às aulas, e a pressão deles, quer dizer, do ramo privado do regime educacional, ecoa dentro dos governos estaduais que pressionam a volta ao ensino presencial das escolas públicas. Certos alunos que decretaram greve, certos professores que lutam aí contra o retorno das aulas enquanto não houver o controle, ou, na verdade, enquanto não houver o fim da pandemia e a vacinação, a testagem em massa. Bom, destacar rapidamente que o Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, está em greve, né? Existe aí toda uma série de manobras aí dos sindicalistas, aquela coisa que nós já conhecemos, né? Ultra pelega e tal. Finalmente, Correios era para ter parado o serviço desde o começo da pandemia. Finalmente, é uma das categorias mais afetadas pela pandemia do coronavírus. Estão aí de casa em casa entregando correspondências, enfim, estão aí sendo alvos fáceis, né, da pandemia do coronavírus. Então, finalmente, é uma categoria que merece, né, toda a solidariedade do povo, e a greve tem que ser, de fato, uma greve séria, né, consequente, que coloque aí abaixo o regime da ditadura dos patrões aí dentro da ECT, patrões, inclusive, que querem privatizar a empresa, né, entregar os Correios para a iniciativa privada, tal como o FHC fez com outros patrimônios nacionais nos anos 90, como é o caso especialmente do sistema Telebrás. Agora é a vez dos Correios, que depois de muita luta, né, a vontade de privatizar a empresa é grande, faz muito tempo que a direita e os empresários querem privatizar os Correios, né, os grandes capitalistas, representantes da DHL, enfim, querem vender a empresa, mas agora parece que ela ganha um contorno, a privatização ganha um contorno mais prático, mais efetivo durante o regime de Jair Bolsonaro, que já havia anunciado a necessidade, né, deles, né, de privatizar a empresa. É preciso que os trabalhadores se coloquem contra essa privatização, né, em greve, lutem aí pela estatização da empresa, e como se diz, a incorporação dos terceirizados, por exemplo, uma questão antiga nossa que a gente defendia e defende nos Correios. Todo mundo que é terceirizado tem que ser incorporado à empresa e ser servidor como os demais funcionários da ECT. Bom, nós aqui vamos tocando aqui a nossa pauta. Destacaria que Bolsonaro foi visto mais uma vez com uma outra camiseta de time de futebol, dessa vez a camisa do quem? Cruzeiro. Então, para a revolta dos torcedores do Cruzeiro, né, como todos os torcedores sempre se revoltam com as peripécias de Jair Bolsonaro, aí está mais uma delas, que é aparecer com a camisa do Cruzeiro. Já apareceu com uma série de outras camisas de times, inclusive do meu Flamengo, o que gerou também protestos da torcida do Flamengo. Sempre aparecem os torcedores totalmente revoltados com a demagogia e a safadeza do governo Jair Bolsonaro, usando várias camisas de times. Bom, atravessamos aqui em São Paulo os últimos 3, 4 dias de muito frio, chegando à marca de 5 graus, até menos aí, em alguns locais da cidade. Como é uma tradição do governo tucano, do governo do PSDB, não existe política nenhuma para os moradores de rua, muito pelo contrário, já foram registrados em outras épocas oportunidades em que a prefeitura jogava jatos de água fria por sobre os moradores de rua em tempos frios como este aqui, sob a alegação de limpeza das ruas, né?
E agora, pelo que consta dos últimos 3 dias, pelo menos 6 moradores de rua morreram de frio mesmo, né? Aqui em São Paulo. Então, é uma situação muito grave, né? O correto seria a prefeitura fornecer abrigo, alimentação para todos os moradores de rua, mas o que nós conhecemos aqui da prefeitura dos Tucanos é isso. Eles simplesmente não têm nenhuma política para os moradores de rua, pelo contrário, eles não gostam, né? A direita de São Paulo, os tucanos, o PSDB, nunca gostaram dos ocupantes das ruas no centro de São Paulo, dos ocupantes de prédios, etc. e tal. Sempre que podem, eles promovem as desocupações, como a gente viu agora, mesmo durante a pandemia, e a questão dos moradores de rua fica totalmente sem solução. E aí o PSDB, a direita brasileira, leva adiante o seu plano genocida, né, de atacar, um plano nazista, na verdade, né, de você deixar a população moradora de rua sofrer, né, pelo frio, sofrer, finalmente morrer aí nas ruas de frio, negócio totalmente criminoso, não sei, é uma coisa típica de um governo muito direitista, muito fascista, que odeia o povo, né? Você deixar a população, seu próprio povo, morrer de frio durante a pandemia, né? Bom, eu destacaria também que nós realizamos no último domingo, temos várias fotos, né? Seja nas redes sociais, seja na própria imprensa partidária. As fotos dos atos deste domingo, a gente esteve presente em dezenas de capitais aí, lutando pelo Fora Bolsonaro, cidades, enfim, atos regularmente realizados todos os domingos. Destacaria o de São Paulo uma vez mais, né? Ontem teria sido o dia, sim, do acordo feito entre Guilherme Boulos e a prefeitura de São Paulo. Mesmo assim, o Boulos, autor do acordo, não aparece para cumprir o acordo. O acordo era que a direita ia para as ruas dia sim, dia não, tal como a esquerda. E ontem era o nosso dia da esquerda de ir às ruas, mas só aparece o PCO. Os companheiros do PT foram também. Outras organizações estiveram lá, mas o próprio signatário do acordo com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Boulos, à frente Povo Sem Medo, não faz mais ato nenhum, hora nenhuma. Foi toda uma manobra safada aí no começo, para levar o ato para o Largo da Batata, aí confundiu, botou no bolso uma série de lideranças das torcidas organizadas para terminar nisso que nós estamos vendo agora. Só o PCO nas ruas, uma vez mais, na luta contra o golpe de Estado, na luta pelo fora Bolsonaro. Destacaria que foi ao ar ontem o programa TV Mulheres, muito interessante, entrevistando a enfermeira que participou do procedimento cirúrgico, né, da realização do aborto, no caso dessa criança de 10 anos estuprada aí por um parente. Me chamou a atenção que o aborto, finalmente, dessa criança, que seria um direito líquido e certo da criança realizar este aborto em qualquer lugar do Brasil, mas finalmente o caso é do Espírito Santo e foi parar, quer dizer, o procedimento foi realizado tão somente em Pernambuco. É de se perguntar, né, por que é que isso foi acontecer, quer dizer, como é que foi parar em Pernambuco o exercício, né, de um direito tão claro que existe na lei. Claro, eu imagino, né, eu fiquei imaginando que eles tentaram realizar o procedimento no Espírito Santo, não conseguiram, possivelmente tentaram contatar, né, secretarias de saúde dos estados vizinhos, próximos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, para realizar o procedimento, também não conseguiram.
que revela também que a extrema-direita, né, a direita fascista, ela tomou, assim como ela tomou de assalto o Poder Executivo, tomou também de assalto uma série de secretarias de saúde, os hospitais, santas casas, as diretorias regionais de saúde, enfim, precisaria investigar no detalhe o que aconteceu, mas claro está que a pressão direitista, né, a pressão fascista, está dentro do próprio poder público que finalmente resultou na realização do aborto legal, né, o aborto previsto em lei dessa criança lá em Pernambuco, sendo que o fato se deu no Espírito Santo, quer dizer, fora toda a publicidade do acontecimento, não era nem para ter ninguém ficado sabendo do que estava acontecendo, mas revela também que o aborto legal não deve estar sendo realizado em lugar nenhum. A mulher deve estar sendo, as mulheres que têm uma gestação indesejada, ou o resultado de estupro, ou que corre risco de vida, elas devem estar passando um verdadeiro inferno na Terra para conseguir a realização de um direito já previsto em lei desde 1940. Quer dizer, um negócio já até antigo, né? As mulheres, né? E o próprio PCL defende a total legalização do aborto, que seja realizado do jeito e quando a mulher quiser, é um direito da mulher realizar o aborto da forma que ela bem entender. Enfim, não teria muito mistério nessa questão, a não ser a direita fascista, que inclusive foi lá para Pernambuco fazer manifestações contra a realização do aborto nessa criança de apenas 10 anos de idade. Revela também a selvageria, né, do regime. Isso é uma selvageria muito grande. Você organizar um protesto dessa natureza contra uma criança, chamar uma criança de 10 anos de assassino, os médicos de assassino, mostra a selvageria daqueles que estão por trás do governo federal de Jair Bolsonaro. É justamente esse povo, né? Os pró-vida, inclusive foi falado muito bem pelo companheiro Rui Costa Pimenta na análise política da semana do último sábado, os chamados pró-vida que estão nas ruas, eles que estiveram nas ruas também, eles são um dos principais responsáveis aí pela ascensão da direita nas ruas e também uns dos maiores defensores, né? Esses pró-vidas direitistas, dos maiores defensores do governo de Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos seguindo aqui a nossa pauta. Eu queria destacar, antes de ir para o próximo assunto, que nós teremos hoje ainda a apresentação do programa Marxismo com o companheiro Rui Costa Pimenta, um programa fundamental, né, para aqueles que querem entender melhor a política do próprio PCO, querem entender o marxismo e que querem compreender os métodos de ação, as análises feitas pelo Partido da Causa Operária. Assistam aí Marxismo, né? Marxismo com Rui Costa Pimenta, debatendo sempre um tema de muito interesse para a população trabalhadora, para a população que está nas ruas, população de luta contra o golpe de Estado. Bom, indo para o nosso próprio site, Diário Causa Operária, nós temos uma matéria justamente sobre o IFG, né? IFG de Aparecida de Goiânia, que declarou greve contra o ensino à distância, fizeram corretamente os estudantes do campus Aparecida de Goiânia. É uma medida que deve ser defendida também por outros estudantes em outras universidades, institutos, etc. e tal. Não se pode voltar às aulas presenciais neste momento e devemos denunciar o EAD por aquilo que ele é, uma farsa e uma fraude total contra os estudantes. Tem matéria dizendo sobre as direções sindicais que estão sabotando a greve dos Correios, né? A gente pode até imaginar, né, agora que está com a assembleia virtual, em vários casos, como aqui em São Paulo, se presencialmente várias diretorias davam vários golpes na categoria, com assembleias virtuais, então aqui que o negócio vai pegar fogo, que a fraude vai comer solta
contra os interesses, né? Os interesses da categoria dos Correios. Tá aqui nossa matéria dizendo, inclusive, que a empresa retirou 70 cláusulas do último acordo coletivo de trabalho e finalmente não quer negociar, não existe margem para negociação. São mais de 100 mil trabalhadores aí nesta situação, quer dizer, em greve e perdendo seus direitos na empresa, inclusive, que está sendo alvo de uma campanha, de uma política, né, de privatização da ECT, uma política defendida pelo governo federal, assim como fizeram com o próprio petróleo, o pré-sal e a Petrobras. Bom, o que mais que nós temos aqui no nosso site? Tem a propaganda da loja do PCO, tem bastante material interessante, canecas, roupas, todo o material, camisetas, casacos, né? Ainda mais agora para esse frio, todo o material da causa operária para os nossos militantes simpatizantes. Entrem lá, loja do PCO.com. Você tem acesso aí aos nossos materiais. Matéria denunciando aqui, inclusive, um movimento que existe para esconder o caráter fascista da PM, que é essa questão dos policiais antifascismo. Obviamente, estariam exercendo seu direito político à manifestação, em algum sentido, mas é preciso ter claro que o que ocorre aí é tão somente uma tentativa mesmo, de fato, de mascarar os objetivos, né, que a PM busca cumprir na sociedade brasileira, que é esse objetivo de limpeza social, racial, enfim, o objetivo de reprimir o povo trabalhador. Matérias também da causaoperária.org.br. A frente ampla nos Estados Unidos, tal como no Brasil, é uma grande farsa. Matéria colocando aqui a questão da própria Angela Davis e todo o debate que está colocado aqui nas eleições norte-americanas, que aparecem também com dois candidatos, aí surge aquela pressão para que a esquerda apoie um candidato supostamente mais democrático que o outro, etc, etc, etc. Senão, amanhã será o apocalipse, tal como fizeram aqui na época da eleição de Jair Bolsonaro com o candidato Fernando Haddad, que se apresentou como candidato na medida em que Luiz Inácio Lula da Silva, ou na verdade o PT retirou a candidatura de Lula, colocando a candidatura de Haddad como alternativa, entre aspas, né? Finalmente deu no que deu, correto era ter mantido, né? Esticado a corda, mantido a candidatura de Lula até as últimas consequências, tal como nós mesmos do PCO já fizemos com a candidatura impugnada do companheiro Rui Costa Pimenta, ainda em 2006. Colunistas, aqui temos a coluna do companheiro Eduardo Vasco, falando sobre a Belarus. Lukashenko precisa desarmar a quinta coluna golpista. Coluna do companheiro Expedito Mendonça. Governo Bolsonaro deliberadamente criminoso e genocida. E uma coluna muito, pelo menos eu gostei bastante, da companheira Natália Pimenta, com o título chamado Por que Somos Trotskistas. A coluna foi publicada 3 dias atrás, mas eu destacaria a sua importância pelo debate, colocado também no marco dos 80 anos da morte de Trotsky, né, do assassinato de Trotsky, que também foi alvo de um programa especial exibido na sexta-feira pela COTV, apresentado pelo companheiro Rafael Dantas, a respeito desta data, né? Então, aqui algumas notícias, né, sobre o nosso próprio diário Causa Operária, as matérias que lá estão. Diário que foi atacado, né, em julho deste ano, acho que é 18 de julho, 17 de julho, não lembro muito bem, por hackers, obviamente ligados ao fascismo, ou fascistas ou ligados ao fascismo, porque atacaram uma imprensa tal como a gente viu
No caso do PCO, um ataque totalmente covarde, destruir material, destruir o que foi produzido pela militância, né? É um ataque abertamente fascista, né? Não existe outra explicação e nem outra caracterização possível para um ataque dessa natureza contra uma imprensa revolucionária, que é o caso aqui do PCO, né? Do Diário Causa Operária. O que mais que nós temos aqui? Destacaria que nós estamos há poucos dias do início das convenções, né? Das convenções aí partidárias para a escolha dos nossos candidatos, né? Destacar o método, especialmente o método do Partido da Causa Operária. Foi feita uma conferência nacional ainda no final de semana passado, né? Discutiu-se aí toda a nossa política acerca da nossa intervenção nas eleições, como deve ser feito, a política partidária eleitoral no que toca a questão dos negros, no tocante à questão das mulheres, enfim. Os companheiros que não viram, basta acessar na CELTV um conjunto de matérias, né, e também de balanços, análises feitas aí durante o transcorrer da 30ª Conferência Nacional do Partido. Vamos agora para as convenções municipais, justamente para homologar, defender, debater as pré-candidaturas, enfim, aprovar as pré-candidaturas aí nas mais variadas cidades. Em breve teremos um balanço a ser apresentado de público sobre a quantidade de cidades que vamos apresentar candidaturas, mas o PCO vai para as eleições de uma maneira muito lúcida, né? Defendendo a sua política revolucionária, a necessidade de tomar o poder pela força, através da luta do operário organizado, denunciando a fraude que são as eleições, a farsa que são as eleições, que é as eleições, e também o controle totalmente ditatorial do processo eleitoral de cabo a rabo, né? É por isso que a direita cresceu através das eleições no último período. É por isso também que o Jair Bolsonaro foi eleito também num processo eleitoral fraudado, que teve como pontapé, né? Teve como pontapé a prisão de Lula, para que Jair Bolsonaro assumisse o poder, né? Então, finalmente, essa é a política do partido para as eleições. Quer dizer, nós não vamos aqui entrar em toda uma demagogia eleitoral para dizer que vote em fulano para que a situação mude, vote em Beltrano para que as coisas possam mudar, etc, etc, etc. Não está no rol de atuação do PCO uma participação política tão avacalhada, demagoga nas eleições, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a nossa participação é de denúncia do que está acontecendo, né? Especialmente a questão do fora Bolsonaro. Não dá para participar das eleições sem colocar como principal questão de luta a questão do fora Bolsonaro, e que é uma questão que não irá se resolver através das urnas, muito pelo contrário, vai se resolver tão somente através das ruas, através da mobilização do povo, da manifestação, enfim, da mobilização nas ruas pelo fora Bolsonaro. É assim que se resolve, assim que deve ser, essa deve ser a campanha levada adiante nas eleições de 2020, né?
denunciar que o processo é totalmente arbitrário, controlado pela direita, enfim, a denúncia tradicional que o PCO já faz, até porque esse ano nós não teremos nenhum único segundo de tempo na TV, quer dizer, o tempo público de rádio e TV está limitado tão somente aos grandes partidos da burguesia, né? Não sei se como é que nós estamos de horário aqui, se já podemos encaminhar para o encerramento aqui do Primeiras Notícias. Eu destacaria que os companheiros fiquem aí, né, para o próximo programa. Programa Reunião de Pauta. Hoje nós teremos ainda o programa que eu acho fundamental, né? Marxismo com o companheiro Rui Costa Pimenta, mas também teremos ainda colunistas, Panorama Brasil, o programa Resumo do Dia, enfim, tem uma série de programas que podem ser acompanhados aqui na COTV. Vamos ver o que mais que nós temos. Companheira Maia acaba de mandar umas fotos. Eu, se eu não estou enganado, aqui anuncia um setor dos Correios que está parado. Parece que está tendo uma manifestação, uma assembleia, alguma coisa assim. Bem legal. Um setor grande, né? O CIA é um setor muito grande, é um centro de triagem, é um setor gigantesco dos Correios aí. E também manifestação, paralisação, em greve aí contra os desmandos da empresa que quer retirar direitos dos trabalhadores, mas também contra o próprio Covid, né, que também está se espalhando aí na categoria. Vamos ver aqui o que mais nós temos de notícias. Bom, vou encaminhar para o encerramento, deixando aqui um grande abraço para os companheiros que estão aqui na COTV. Se inscrevam, se tornem membros. 9 horas e 1 minuto nesta segunda-feira, 24 de agosto. Um grande abraço, uma boa semana para todos. E vamos lá.